adorar. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Povo de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Agradecer os meninos que tão gentilmente vieram aqui nessa manhã para nos abençoar. Deus abençoe vocês. Eles são lá da igreja do Boqueirão, né, pastora Cícera? Bairro Novo, Bairro Colombo. Novo. Ah, é de Colombo, hein? É. Olha só, maravilha. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Reis, capítulo de número 13. Daqui para frente a gente tem que se acostumar, porque o povão gosta de uma praia, né? Que tem de gente na praia hoje. O duro não é ir para a praia, é me deixar aqui. Não convidar o pastor. Eu posso fazer o culto online, lá da praia também, não tem problema. Viu, Senirinha? Quando você for, não esqueça de mim. Leva junto. Sem o pastor é pecado. Tá? Vamos lá, 2 Reis, capítulo de número 13. A partir do verso 14. Diz assim, ó: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual ele morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Curvado sobre o doente, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu disse para o rei: traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. Pegue o arco, disse o profeta Eliseu, em suas mãos. E ele disse para o rei de Israel que fizesse isso. Então ele pegou. O Eliseu, que é o profeta, pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5, 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Amém? Que o Senhor abençoe a palavra aqui hoje de manhã. Pode sentar. Eu, como pastor, e olha que eu pastoreio efetivamente desde 1998, desde 98 para cá, uma das experiências mais dolorosas que eu tenho como pastor, e é duro para mim dizer isso, é que eu acompanhei a vida espiritual de muitas pessoas. Gente que se converteu no auditório onde eu estava pregando, que eu batizei, que eu fiz o casamento, que eu apresentei os filhos, que eu casei os filhos. Já tive pessoas na igreja que eu batizei nas águas, fiz o casamento dos filhos, já sepultei membros da sua família. Então eu acompanho a vida espiritual de muita gente. E uma das coisas mais dolorosas para mim é observar que depois de tanta pregação, é duro para mim observar que algumas pessoas hoje estão piores do que antigamente, menos sensíveis ao Espírito Santo do que eram antigamente, menos éticas do que eram antigamente. Algumas foram abatidas, foram engodadas, foram enredadas, não por graves pecados. A grande maioria das pessoas que eu observei ao longo da minha história, eu digo a maioria porque é mais gente assim do que o contrário, estão morno, perderam o elan, perderam a paixão, estão apáticas, arrastando os pés, porque acabou o primeiro amor. E eu gosto de citar um verso de um dos poemas de Pablo Neruda, quando ele diz que não há nada mais triste do que um amor que se acabou. Nada mais triste do que um amor que se acaba. E para a grande maioria das pessoas que eu acompanhei na minha história de vida,
acabou-se o primeiro amor. Sobrou a casca, sobrou a concha. É um caracol que não tem nada dentro. Sobrou talvez o hábito de vir à igreja, o hábito de fazer algumas coisas. Sobrou talvez o ir para a igreja mecânico, mera tradição familiar, talvez sem nenhum apego, sem nenhuma paixão. Às vezes um rigor doutrinário, mas um rigor doutrinário fundamentalista, porque para alguns é uma espiritualidade beata, uma espiritualidade piega e somente, nada mais do que isso, do que uma espiritualidade moralista que ataca o outro, mas que ataca sem saber por que está atacando, mera tradição, mera espiritualidade. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta dele aos Coríntios, ele chama esses crentes de crentes carnais. São os crentes carnais. O que é um crente carnal? É aquele que está acomodado, que se moldou, ele é de Jesus, mas não tem nenhuma chama ardendo no coração dele. O que é o crente carnal? Ele é de Deus, sim, não estou discutindo isso. Ele é de Deus, mas eles são como crianças. Paulo diz isso em 1 Coríntios, no capítulo 3, são como meninos e meninas espirituais que não se alimentam de alimento sólido, alimentos de leite, porque não tem condições de receber o alimento sólido. No livro de Apocalipse vai dizer que eles são como que participantes da igreja de Éfeso. No Apocalipse capítulo 2, Paulo diz: olha, eu conheço as obras da igreja de Éfeso. Eles são perseverantes, eles são árduos, eles trabalham, eles não toleram os homens maus, eles não toleram discrepâncias éticas, mas tem um defeito, apenas um defeito: eles perderam o primeiro amor. Perder o primeiro amor é terrível, porque ele nos coloca no embalo. A gente é como um caminhão que está descendo uma ladeira no ponto morto. É como um carro que a gente deu o primeiro empurrão, ele se move, mas logo à frente ele vai parar. São como as hélices de um ventilador que você desligou da tomada, ela continua girando, mas logo, logo, aquela energia residual vai embora e ele vai parar. Então eu tenho uma preocupação, porque a minha preocupação como pastor não é que você esteja enredado em pecados gravíssimos. Não é que eu acho, muitas vezes, nós pastores pecamos nisso. A gente fala de grandes pecados e a maioria das pessoas não estão envolvidas em grandes pecados. Veja, ninguém aqui é salafrário, falsário. Ninguém aqui é traficante de drogas. Ninguém aqui está metido com pornografia infantil. Pelo menos eu espero. Ninguém aqui está contrabandeando armas. Então eu não estou falando desses enormes desvios. Não estou falando disso. Estou falando de pessoas cuja chama do coração se apagou. É a história do rei que eu acabei de ler aqui para vocês. O profeta disse para ele: rei, atire a seta para o chão, pegue esse arco, pegue essa flecha, joga no chão. E ele jogou 1, 2, 3 vezes e parou. E o profeta Eliseu, que estava à beira da morte, ele disse antes de morrer: majestade, quando eu digo para o Senhor atirar a flecha, é para o Senhor atirar de verdade. Por que o Senhor atirou só 3 vezes? Era para atirar 5, 6, 10 vezes. Por que o Senhor fez somente aquilo que estava sendo pedido? Por que o Senhor se contenta com o mínimo? Por que você é essa pessoa que não é apaixonada por aquilo que faz? Porque você cumpre os protocolos da religião, mas você não tem ardor na alma, você não tem paixão queimando dentro de você por aquilo que você diz que é importante para você, que é Deus, que é Jesus. Por quê? O profeta não entendeu essa posição do rei, que é um pouco do que eu não entendo hoje. Eu acho que nós precisaríamos insistir um pouco mais. Nós precisamos dar um passo mais além. Mas eu estou falando aqui, e eu tenho certeza que algumas pessoas perguntariam para mim assim: pastor, por que é tão importante a paixão? É uma pergunta que talvez
Você me perguntaria, por que o senhor insiste nisso? Porque se eu fosse o diabo, eu não sou nem o diabo nem atleticano, né? Então eu não estou nem perto dele. Mas se eu fosse o diabo, eu não tentaria empurrar você para um grande pecado. Por quê? Porque os grandes pecados, nós temos vários bloqueios, nós temos vários interditos para os grandes pecados. Não é preciso nem ser cristão para evitar grande pecado, basta você ser humano. Por que você não mata? Não é porque você é cristão, é porque você tem uma humanidade que não permite você pegar um revólver e sair nas ruas matando gente, por exemplo, que atravessa você no trânsito. Não precisa ser cristão para não matar. Tem muita gente que não é cristão e não mata. Adultério, não precisa ser cristão para não adulterar. Tem muita gente que não é cristão, mas tem um senso ético, de responsabilidade, de compromisso com o outro, e ele não faz aquilo. Não porque ele não é cristão, é por causa do senso ético dele. Então os grandes pecados não precisam de a pessoa ser cristã, basta ser humana, basta ter valores humanos. Então o diabo não empurraria você para grandes pecados, porque ele sabe que existem bloqueios até você cometer um grande pecado. A grande arma de alguém que odeia você seria manter você em banho-maria. Sabe o que é banho-maria? Você sabe aquela história do sapo? Se você ferver uma água, jogar um sapo na água, o que acontece? Quando ele tem o contato com a água fervente, ele tem um reflexo, ele pula para fora e vai viver a vida dele. Mas se você colocar o sapo dentro de uma panela, ligar o fogo bem baixinho e deixar a água esquentandinho, o sapo vai se acostumando com a temperatura, se adaptando com a temperatura, a água começa a ferver, o sapo morre cozido. Então, a estratégia do diabo é manter você em banho-maria. Uma fé verdadeira, mas inoperante. Uma fé verdadeira, mas débil, fraca, sem envolvimento, sem paixão. No sentido de fraca e débil, que não gera em você calor pelas coisas de Deus. Então, imagine que eu tivesse aqui um barril de 200 litros de água, e eu fizesse um furo no meio desse barril. Pergunta, você conseguiria encher esse barril até o final? Até aonde você encheria esse barril de 200 litros? Você conseguiria encher ele de água até onde está o furo. É até ali que a gente consegue encher. Porque quando chega no furo, ele começa a vazar e você não enche mais. Então me responda para mim hoje de manhã aqui. Quais são os furos que existem na sua vida que vazam a sua energia espiritual? Quais são os furos na nossa história que nos roubam a vitalidade, a energia, a paixão? Deixa eu falar fazer algumas perguntas para você aqui. Você responder para você e com sinceridade. Qual foi a última vez que você orou de verdade? Orou de verdade. Qual foi a última vez que você orou como a Bíblia diz no Sermão do Monte? Nas palavras de Jesus: vai, fecha a tua porta, entra no teu quarto e fala em secreto com Deus. Qual foi a última vez que você desligou a televisão, o celular, você se desligou das redes sociais e você disse: eu vou falar com Deus? Mas eu vou falar com Deus não para ficar pedindo coisas para Ele. Quando foi a última vez que você orou de verdade? E eu quero saber quando foi a última vez que você se trancou no quarto e repetiu as palavras do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um espírito puro. Renova em mim, dentro de mim renova, meu Deus, um espírito inabalável e reto. Qual foi, meu irmão, a última vez de verdade que isso aconteceu na sua vida? Qual foi a última vez que você sozinho, nas angústias da sua alma, você orou não exatamente essas palavras, mas no espírito do Salmo 42, versos 1 e 2. Deus, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, porque a minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? A minha alma tem sede do Deus vivo.
Porque, meu irmão, se você tem um barril e você tem um furo no meio do barril, você só consegue encher de água esse barril até onde está o furo. Se nós não temos o hábito de exercitar a nossa vida espiritual, esses furos não permitem a nossa vida ter uma dimensão mínima de uma espiritualidade verdadeira. E aí fica a casca, fica a doutrina, fica o moralismo, fica o crentão chato que ninguém aguenta, o crentão exigente com doutrinas, e aqui no caso da Nazareno com manual, mas seco de alma. Fica a casca de uma cigarra que morreu no calor do verão passado, a casca está lá grudada no caule da árvore, e a gente pensa que tem uma cigarra lá, mas não tem mais nada. É só a casca. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Em suas prioridades de vida, você considera a comunidade de fé importante para você? Nas suas prioridades de vida, você considera que a comunidade de fé é importante? Você leva a sério, por exemplo, Hebreus capítulo 10, verso 25, que diz assim, ó: não deixemos de nos reunir na igreja, como hoje é costume de alguns, porque é na comunidade de fé que nós encorajamos uns aos outros. Porque tem um movimentozinho aí na internet que diz o seguinte: não, você não precisa mais vir para a igreja para servir a Deus, você pode servir a Deus em casa. Então vamos rasgar o texto de Hebreus 10 e jogar fora. Deixa eu falar um grande problema, que não é aqui da Nazareno, específico, é um problema hoje da comunidade religiosa brasileira, católica romana, pentecostal, protestante, evangélica. Você sabe qual é o grande problema que padres, pastores, bispos, apóstolos estão reclamando? As pessoas hoje não consideram mais o ajuntamento, a celebração de fé, como algo importante. E você sabe qual é o sintoma disso? As pessoas vêm às igrejas, ou comparecem às igrejas esporadicamente. Porque o culto hoje, ele compete com partida de futebol, com corrida de Fórmula 1, com festa de aniversário, concorre com um monte de coisa. Em outras palavras, quando tem um jogo de futebol, que é, entre aspas, mais importante, o culto sempre fica em segundo lugar. Eu conversei com uma pessoa que fazia tempo que não via a igreja. Eu falei: rapaz, não tenho visto você no culto. Sabe o que foi que ele disse para mim? Pastor, quando chega domingo de manhã, dá uma preguiça. Eu passei outro dia, há um tempo atrás, nunca esqueci isso, ali na pedreira Paulo Leminski, na frente da pedreira, e eu vi uma fila enorme, devia ter mais ou menos 1 quilômetro de fila, as pessoas acampadas em barracas. E eu parei o carro ali, curioso, olhei aquilo lá, falei: o que será que está acontecendo aí? Vai ter alguma manifestação? É os sem terra que estão por aí? O que é isso? Tinha muitos adolescentes, e eu perguntei, eles falaram: não, é que vai ter um show aqui. Um show da cantora Katy Perry. Falei: e quando que é o show? É amanhã? Falou: não, é daqui a 2 meses. 2 meses. E eu falei: e essa gente aqui é masoquista? Gosta de sofrer? Não. É que porque para elas, aquelas adolescentezinhas, aquilo era importante. E tudo aquilo que a gente considera importante, a gente acha tempo, a gente se envolve, a gente paga preço, a gente dá nó em pingo d'água, a gente viaja quilômetros e quilômetros, se é importante. Agora, quando não é importante, irmãos, dá uma preguiça. Dá uma preguiça. Você tem coragem de repetir as palavras do apóstolo Pedro? Quando ele disse para Jesus em João capítulo 6, quando todo mundo estava indo embora, porque o discurso de Jesus era um discurso duro, e não estava mais ajuntando gente, e as pessoas começaram a abandonar, e Pedro ficou inquieto e disse: Senhor, está todo mundo indo embora. Jesus olhou para ele e disse: você também quer ir embora, Pedro? Você teria coragem de dizer as mesmas palavras que Pedro disse? Para onde iríamos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna?
Aí a gente diz assim, muito, a Bíblia é muito importante, eu sou um crente da Bíblia. Você é um crente da Bíblia? Então você tem coragem de repetir o Salmo 122, verso 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a sua esposa olha para você e diz, vamos meu amor para a igreja, aquela alegria brota no seu coração, porque você tem prazer de estar aqui. Por que isso não existe em nós, irmãos? Porque nós estamos desapaixonados, porque nós perdemos o elan. Nós temos uma igreja hoje, eu não estou falando especificamente desse ambiente, eu não estou falando dessas 4 paredes aqui, chamada Arena Church, não, eu estou falando do clima espiritual que existe no Brasil hoje. Outro dia, numa reflexão pessoal minha, numa devocional, eu fiz uma pergunta para mim. Eu disse assim, eu amo a Deus, ou eu estou usando Deus? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ama a Deus, ou você tem uma espiritualidade, uma religião que usa Deus? Irmãos, nós precisamos de uma ação de Deus na nossa vida. Nós precisamos resgatar a espiritualidade cristã. Porque uma das coisas que me inquieta hoje é que os cristãos são motivos de chacota. Nós somos motivos de riso. No linguajar dos humoristas, nós somos escada para o humor. Quem aqui é do mundo do humor sabe o que eu estou dizendo. O que é fazer escada de humor. Nós somos motivos de chacota, de riso, de escárnio. Os cristãos hoje no Brasil, eu como pastor, você quer ver uma cena constrangedora para mim? É quando eu estou conversando com alguém, no avião ou num círculo qualquer, e me fazem a famosa pergunta: o senhor trabalha com o quê? Isso é uma pergunta terrível, irmãos. Ou a pessoa diz assim, o senhor faz o quê? Eu digo, sou pastor. E trabalha com o quê? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa no aeroporto, olhou para mim e disse, o senhor trabalha com o quê? Eu falei, eu sou pastor. Ela olhou para mim e disse, é duro ser pastor hoje, né? Eu digo, é duro sim, minha filha. É duro. É motivo de riso. Você tem sempre que se explicar quando você diz que é pastor. Cada vez que eu estou num ambiente e alguém vai me apresentar e dizer que esse aqui é o pastor, aí a pessoa amiga diz assim, mas ele não é do que você está pensando, não. Essa semana mesmo eu fui prestigiar um amigo meu que estava recebendo um prêmio aqui no Instituto de Engenharia do Paraná, sendo homenageado. Ele é um dos maiores construtores aqui de Curitiba e estava recebendo um prêmio pela luta que ele tem pela conservação do meio ambiente. E aí eu fui lá, ele começou a me apresentar para a turma. Esse aqui é meu amigo, pastor, mas ele não é como vocês pensam por aí, não. E para todo mundo ele dizia isso. E eu disse, meu Deus, isso incomoda você? Incomoda você saber que a fé que você abraçou, que o Jesus que você ama seja motivo, porque nós damos. Pedro diz isso na sua carta universal, nós estamos dando razão aos escarnecedores que escarnecem de nós, e nós estamos de braços cruzados, e nós não temos nenhuma militância, e nós não temos nenhum envolvimento com a causa de Jesus, com o nome de Jesus, com a mensagem de Jesus. Por quê? Jesus contou uma parábola. Ele disse que o semeador saiu a semear, jogando sementes. Ele botava a mão no borná e jogava as sementes. E ele disse que parte da semente caiu no terreno duro, parte da semente caiu num terreno que era cheio de pedra, parte da semente caiu num terreno onde os espinhos cresceram, e parte da semente caiu num bom terreno. Uma semente, 4 tipos de terreno. Um dos tipos de terreno, a semente, diz aqui o texto, a semente caiu, frutificou, mas os espinhos, as ervas daninhas, as urtigas, as mamonas, as plantas parasitas vieram e sufocaram essa semente e ela morreu. E os discípulos perguntaram e disseram, Senhor, esse terreno dos espinhos, que tipo de terreno é esse? E Jesus disse, é o terreno do homem e da mulher, que a semente caiu, frutificou, mas os cuidados deste mundo, as riquezas deste mundo, sufocaram essa semente. Então eu diria para você, que se a gente pudesse situar no tempo essa época que nós vivemos, que há muitos cristãos que a semente frutificou,
mais vieram os cuidados desse mundo e ela está sufocada pelos cuidados do mundo. Então deixa eu dizer para vocês, meus irmãos, existe cura. Jesus pode curar pessoas que ficou no meio do caminho. Pode, é claro que pode. A mensagem do Evangelho é a mensagem da ressurreição. E hoje de manhã, a minha oração a Deus é: arrepende-te, igreja. Nós precisamos nos arrepender. Pedro diz isso na sua epístola universal: o juízo começa pela casa de Deus. Não adianta esse movimento, a gente querer que haja uma transformação no Brasil, se na igreja nós precisamos de uma renovação. Não adianta a gente pedir: Deus salva o Brasil, se nós estamos precisando ser salvos. Não adianta a gente ficar aqui agora dando uma de melhor do que os outros, quando a nossa condição espiritual é de um doente agudo e crônico, porque a nossa espiritualidade está sendo sufocada. Como que Deus pode? Peça. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, diz a Bíblia. Invoque a Deus enquanto Ele está perto. Sabe qual deveria ser a nossa oração hoje de manhã? Renova-me, ó Deus. Renova-me. Eu não quero ser igual. Deveria ser o nosso pedido hoje. Restaura-nos para que a gente seja cristão de verdade. Não só na casca. Não só sepulcros caiados, que tem uma beleza caiada para o lado de fora, bonitinho para o lado de fora, mas nós estamos espiritualmente mortos. Sabe por quê? Porque a gente só se relaciona com Deus aqui dentro da igreja. A nossa vida não é culto a Deus diariamente. A gente só se relaciona com Deus quando nós estamos aqui. Mas a nossa vida diária em casa, o relacionamento com a nossa esposa não é culto a Deus. Relacionamento com a nossa esposa é horrível, com o marido é horrível. Tem que ter culto a Deus no relacionamento com a esposa, no relacionamento com os filhos, no relacionamento dentro de casa. Porque se a sua vida lá fora não for um culto a Deus, não há culto que se preste a Deus aqui dentro da igreja. Vamos nos colocar em pé. Queria que você fechasse os teus olhos e olhasse para dentro de você hoje, com sinceridade, e me respondesse o seguinte: quais são os furos que você tem na sua vida? Quais são os furos que está impedindo você de ser cheio, de você transbordar, de você crescer, de você ter paixão para Cristo? Vamos pegar uma rolha simples, colocar nesse furo. Vamos tampar esse furo. E vamos sair daqui hoje. Estamos no final de ano, a gente gosta muito de final de ano para fazer as nossas resoluções. Então vamos dizer: olha, nesse final de ano, meu projeto de vida, eu vou mudar. Colocar Deus, igreja, como prioridade na nossa vida, na nossa família, para a gente poder viver a plenitude de Deus. Vamos adorar o Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia.
tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã com muita alegria, Senhor, por termos vindo à sua casa. E hoje, meu Deus, nós queremos olhar para dentro de nós e queremos perceber os furos que nós temos na nossa vida, que nos impede, meu Deus, de sermos cheios do teu poder, da tua graça, da tua unção, cheios de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Esses furos, meu Deus, que estão barrando o nosso crescimento, o nosso envolvimento, a nossa paixão com a tua obra. E nós queremos pedir, meu Deus, que o Senhor venha soldar, que o Senhor venha tapar esse furo hoje de manhã, meu Pai, porque nós queremos viver a tua plenitude, Senhor. Hoje nós temos a coragem de olhar para dentro de nós e temos a coragem, Senhor, de responder. Por que nós não tomamos ainda algumas decisões que precisamos tomar? Estampar para todo mundo e dizer: sim, eu quero servir o Senhor Jesus em integralidade. Eu não quero mais ficar no meio termo. Eu não quero ser morno. Eu não quero ficar em cima do muro. Eu preciso hoje tomar uma decisão de servir a Deus em verdade. E para servir o Senhor em verdade, eu preciso abrir mão de tradições. Eu preciso abrir mão de ideias e de convicções que eu tenho e obedecer a tua palavra, Pai. Mas hoje, Senhor, de manhã, eu quero tomar essa decisão, meu Deus. Nós queremos tomar essa decisão, Pai. Queremos, meu Deus, servir o Senhor integralmente. Para isso eu te peço, meu Deus, em o nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Porque o nosso grande desafio é sair daqui e praticar a tua palavra. É sair daqui e continuar vivendo esse culto diariamente na nossa vida e na nossa casa. E nós só conseguiremos fazer isso com a ajuda do teu Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos impelir hoje em direção à vontade de Deus. Que o Senhor possa nos impelir hoje em direção à tua vontade. Espírito Santo de Deus, trabalha no coração de cada pessoa que hoje olha para dentro de si e se reconhece, Pai, com alguns furos na vida que precisam, meu Deus, ser estancados. Ajuda essa pessoa, Pai. Eu abençoo esse povo hoje de manhã aqui, em o nome de Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém. Aleluia. Nós vamos agora adorar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Enquanto você prepara a sua oferta, quero que você assista esse vídeo aqui.